Hoje é com muita honra que venho aqui trazer para vocês o professor e juiz do trabalho Júlio César Beber para tratar de um dos temas mais interessantes da seara recursal, que é ou que são os capítulos da decisão. Eu, particularmente, sou um grande fã do professor Júlio César Beber, desde quando iniciei lá as minhas escritas no livro de súmulas e orientações jurisprudenciais, sempre fui lá beber da fonte de um livro dele que eu gosto demais e fiquei muito feliz em saber que vai ser a nova edição, vai sair, acho que a quinta edição, deve sair agora em agosto de 2020. O professor Júlio César Beber, ele é juiz do trabalho, ele é mestre e doutor pela USP e escreve diversas obras, dentre elas é que eu acabei de dizer, Recursos no Processo do Trabalho. Professor, a palavra está com você. Bom, quero inicialmente agradecer ao convite. É uma oportunidade importante debater nesse seminário assuntos relevantes para o círculo judiciário. Quero também revelar minha admiração pelo Dr. Wellington e dizer que, se efetivamente ele se inspirou em obra minha, certamente posso afirmar com absoluta convicção que o Dr. Wellington superou em muito o possível mestre que tenha sido eu. Bom, vamos falar de capítulos de decisão, que é um ponto sensível e importante no direito como um todo, no processo como um todo, que produz reflexos muito importantes tanto para a coisa julgada quanto no âmbito dos recursos e para a execução. É um tema que não tem merecido a devida atenção dos operadores do direito e é um tema que, quando compreendido, ele permite uma aceleração em alguns pontos específicos dos recursos e do processo em si. Falar de capítulos de decisão não é um tema inédito, não é inovador. Isso já tem como precursores juristas mais antigos, como Piovenda, Carnelucci, Liebman. No direito brasileiro, quem introduziu esse tema foi Frederico Marques, e depois houve uma abordagem mais ampla pelo professor Antônio Carlos de Araújo Sintra e, mais recentemente, pelo professor Cândido Rangel Dinamarco e por Marcelo Bonício, sem contar outros escritos também de juristas importantes e de renome, como Humberto Teodoro Júnior e Barbosa Moreira. O novo Código de Processo Civil, entretanto, em 2015, positivou esse assunto, embora ele já estivesse presente no nosso ordenamento jurídico. É possível verificar em vários dispositivos legais a expressão capítulos de decisão ou capítulo da sentença, como nós verificamos nos artigos 966, parágrafo 3º, no artigo 1009, parágrafo 3º, no artigo 1013, parágrafos 1º e 5º, entre outros. Portanto, não é um tema que deve ser menosprezado, ao contrário, é um tema que deve ser adequadamente compreendido. E nós faremos isso de forma bastante simples, num voo rasante neste seminário. Para compreender o tema de capítulos de decisão, precisamos tratar de duas estruturas, inicialmente: a estrutura da decisão e a estrutura do processo. A decisão, ela comporta duas estruturas principais: a estrutura formal e a estrutura substancial. A estrutura formal é composta do relatório, da fundamentação e do dispositivo. Quando estudamos
o princípio da unidade ou da unicidade da decisão, estamos nos referindo a esta estrutura formal. Sob esta perspectiva desta estrutura formal, a sentença ela é inscindível, ela é única, ela é una. Entretanto, substancialmente, a sentença comporta o fracionamento, comporta a cisão, comporta a divisão. Isso nós extraímos, aliás, embora isso seja extraível logicamente, mas nós extraímos isso de um modo bastante claro do artigo 1002 do Código de Processo Civil, que permite ou que autoriza a parte a interpor recurso de uma parte da decisão. O recurso, portanto, ele pode ser total ou parcial. Se o recurso pode ser parcial, ou seja, se eu posso recorrer de apenas algumas coisas da decisão, isso significa que eu posso cindir a decisão, eu posso fracionar a decisão. Desse modo, fracionando a decisão, eu terei como título executivo ou como decisão final uma parte da sentença e uma parte do acórdão. Acerca da estrutura do processo, entretanto, precisamos compreender essa estrutura a partir do objeto do processo. E o objeto do processo aqui, é importante que se diga, não deve ser confundido com mérito do processo. Nós encontramos diversos autores que fazem essa analogia ou essa confusão e parece-me inadequada, uma vez que mérito do processo, quando nós estamos falando de mérito do processo, nós estamos nos referindo aos pedidos mediatos formulados pelo autor. Entretanto, quando falamos de objeto do processo, nós estamos falando de algo maior. Nós estamos falando de tudo aquilo sobre o que o juiz terá de se pronunciar. E, portanto, como objeto do processo, entraria as alegações preliminares do réu na contestação, eventual pedido contraposto que o réu formule na contestação, ou um pedido reconvencional. Então, o objeto do processo compreende tudo aquilo sobre o que o juiz deverá se pronunciar. Esse objeto do processo, ou melhor, analisando o processo sob esta estrutura, nós podemos dizer que nós temos processos com estrutura simples e processos com estrutura complexa. Processo com estrutura simples é o processo em que tem-se um autor e um réu, uma causa de pedir e um pedido. Esse é o processo de estrutura simples. O processo ele é de estrutura complexa quando, por exemplo, eu tenho um litisconsórcio simples, em que a decisão pode ser diferente para cada um dos litisconsortes. Ou quando eu tenho uma acumulação de pedidos, eu tenho mais de um pedido, seja formulados pelo autor, seja formulados pelo réu. Então, por exemplo, o autor formula um pedido, o réu, na contestação, alega uma preliminar e contesta o pedido do autor. Eu passo a ter um processo com uma estrutura complexa, onde o objeto dele é maior do que de um processo de estrutura simples. Nesse processo, e é este processo de estrutura complexa que nos interessa para o estudo dos capítulos de decisão. Num processo de estrutura complexa, imagine-se uma linha horizontal onde eu tenho a distribuição desses elementos sobre os quais o juiz terá de se pronunciar. Imagine-se, por exemplo, que o autor formule um pedido de pagamento de vale-transporte, um pedido de pagamento de salário-família, e o réu, na sua contestação, argua uma preliminar de coisa julgada. Então, eu tenho numa linha horizontal 3 pontos: vale-transporte, salário-família, coisa julgada.
Imagine agora uma linha vertical cortando cada um desses. Eu vou separá-los. Eu tenho, portanto, 3 pontos separados um do outro. Eu tenho 3 capítulos. Tenho 3 capítulos. Sobre cada um deles, o juiz irá proferir uma decisão. É isso, portanto, o que nós denominamos de capítulos de decisão. Esses capítulos de decisão, eles geram uma decisão para cada um deles. E estas decisões para cada um deles, embora eu reúna elas numa única sentença, por exemplo, eu não deixo de ter 3 decisões, no exemplo que eu mencionei. Uma para vale transporte, uma para salário família, uma para coisa julgada. E aí, me permito fazer uma leitura aqui de Barbosa Moreira, em que ele diz o seguinte: em sentença formalmente una, é o caso, o juiz decidiu esses 3 componentes numa única decisão, numa única sentença, ele diz, em uma sentença formalmente una, podem coexistir capítulos de natureza diferentes, que é o caso. Tenho 2 capítulos de direito material, vale transporte e salário família, e um capítulo de direito processual, que é a coisa julgada. Então, podem coexistir capítulos de naturezas diferentes e, por conseguinte, de efeitos diversos, cada um dos quais, porém, remonta a uma fonte substancialmente distinta. As coisas se passam como se houvesse 2 ou mais sentenças distintas. Então, não é pelo fato de reunir essas decisões numa única decisão que eu tenho uma só decisão. Eu tenho uma decisão que é formalmente única, mas que substancialmente são 3 decisões. Nós podemos, a partir daí, conceituar capítulos de sentença como o pronunciamento do juiz sobre cada um dos pedidos processuais ou materiais. Então, a partir do momento que eu tenho uma resolução do juiz sobre algum pedido ou sobre alguma arguição de ordem processual ou algum pedido de ordem material, eu tenho um capítulo nesta decisão. Eu tenho uma decisão. Eu posso isolá-la para analisar separadamente esta decisão. Conceituados os capítulos de decisão, nós precisamos classificar agora e, embora haja várias classificações, a única classificação que nos interessa estudar neste momento é a classificação quanto à autonomia, porque é a partir dela que nós vamos verificar as consequências no âmbito recursal. Os capítulos da decisão quanto à autonomia, eles podem ser autônomos ou não autônomos. O capítulo autônomo é aquele que pode ser deduzido separadamente, em um processo próprio. Por exemplo, eu posso formular um pedido de vale-transporte num processo e um pedido de salário-família em outro processo. Eles são autônomos, eu posso deduzi-los separadamente. Quando eu faço isso, ou melhor, quando eu tenho uma situação como essa, eu tenho 2 capítulos autônomos. A junção deles, o fato de eu juntá-los num único processo, não significa que eu passo a ter uma única decisão. Essa junção é meramente circunstancial, pela conveniência do autor, ou, no caso em que eu estiver analisando pedidos do réu, pela conveniência do réu. Então, o fato de ter esses pedidos no único processo é apenas por conveniência da própria parte, não por uma necessidade. Não há uma obrigatoriedade, não há uma necessidade. Os capítulos eles são não autônomos quando eu não puder deduzi-los em processos separados, quando eu não puder formar processos separados para analisá-los. Imagine a seguinte situação: o autor
nunca recebeu pagamento de horas extras. Ele poderá, numa demanda, pedir, então, o pagamento de horas extras e dos seus reflexos. Quando eu tenho esse pedido, na verdade, eu tenho 2 capítulos. Um capítulo do pedido de pagamento de horas extras, outro capítulo do pagamento de reflexos destas horas extras. Eu não tenho como deduzir separadamente o capítulo de reflexos de horas extras. Porque eu poderia deduzir esse pedido de pagamento de horas extras se durante o contrato de trabalho o autor tivesse recebido o pagamento de horas extras, mas não dos seus reflexos. Mas o autor não recebeu nada, horas extras nem reflexos. Portanto, para que eu tenha um provimento sobre reflexos de horas extras, eu necessariamente preciso de um pronunciamento sobre o direito de horas extras. Portanto, o capítulo de horas extras eu posso deduzir em qualquer processo, mas o capítulo de reflexos de horas extras eu preciso deduzir no mesmo processo em que eu peço o pagamento de horas extras. Nesse caso, eu tenho o capítulo de horas extras, que é um capítulo autônomo, e o capítulo de reflexos de horas extras como um capítulo não autônomo. E a partir daí, então, conceituados o que é capítulo autônomo e capítulo não autônomo, nós passamos, então, a verificar quais as consequências disso, quais as repercussões disso no âmbito dos recursos. Quando nós falamos de recurso, e aqui vou me ater a um ponto específico dos recursos, que é o que mais importa e é onde efetivamente impactam ou repercutem esse estudo dos capítulos de decisão, diz respeito aos efeitos dos recursos. Os recursos, eles produzem diversos efeitos. Alguns efeitos dos recursos se produzem pela simples interposição, outros efeitos se produzem quando o recurso é conhecido e outros ainda se produzem a partir do julgamento do recurso. Os efeitos que nos interessam analisar aqui são o efeito devolutivo e o efeito translativo. É sobre eles que há uma repercussão direta e importante dos capítulos de decisão. O efeito devolutivo, ele se produz a partir da interposição do recurso. Interposto o recurso, eu tenho a produção de efeito devolutivo. O efeito translativo, ele se produz a partir do conhecimento do recurso. Vamos compreender cada um desses efeitos para, desde logo, já apreciar a questão dos capítulos ou as consequências dos capítulos de decisão sobre estes efeitos. O efeito devolutivo, ele consiste na delimitação de conhecimento imposta pelo recorrente por meio do recurso ao órgão recursal. Significa dizer, é o recorrente que diz para o órgão recursal, para o tribunal, o que é que ele poderá analisar. Esse efeito devolutivo ele está na cabeça do artigo 1013. Assim como o autor, na petição inicial, ele delimita a sua pretensão, ele diz para o juiz apenas aquilo que o juiz pode analisar, o recorrente, no seu recurso, limita a atuação do órgão recursal. Se a parte recorrer só de uma parte da decisão, o tribunal não poderá analisar a outra parte que não foi objeto do recurso. Isso, portanto, é uma consequência do efeito devolutivo. Então, sendo essa a consequência do efeito devolutivo, isso significa dizer que o capítulo autônomo que não foi objeto do recurso não poderá ser analisado pelo órgão recursal. Então, retomando o exemplo
mencionado anteriormente. O autor formula um pedido de pagamento de vale transporte e de salário família. O réu é condenado nos dois. Recorre, entretanto, somente da condenação do capítulo de vale transporte. O que ocorre com o capítulo de salário família, que não foi objeto deste recurso? Sendo ele um capítulo autônomo, portanto, poderia ser deduzido separadamente, não depende da análise ou não do capítulo do Vale Transporte, ele transita em julgado. E o tribunal, portanto, não pode analisá-lo. Então, o capítulo que não foi objeto do recurso transita em julgado. Isso acarreta o que se chama de trânsito em julgado parcial ou trânsito em julgado progressivo. Eu tenho um capítulo que transitou em julgado imediatamente, eu já posso, portanto, promover uma execução definitiva deste capítulo, independentemente do que ocorrer com o recurso. Os recursos não possuem efeito rescisório, portanto, esse capítulo transitou em julgado e poderá ser executado definitivamente. Agora, no outro exemplo que dei anteriormente também, o autor postula pagamento de horas extras e de reflexos de horas extras. O juiz condenou o réu ao pagamento dos dois. O réu interpõe recurso ordinário e recorre apenas do capítulo de horas extras. Por um lapso, ele esquece de recorrer do capítulo de reflexos das horas extras. O que acontece com este capítulo de reflexos de horas extras que não foi objeto do recurso? Como nós vimos anteriormente, ele é um capítulo não autônomo. Capítulo não autônomo significa que ele não tem vida própria. Ele está na dependência do outro. Como ele está na dependência do capítulo de horas extras, neste caso, ele não transita em julgado, exatamente por falta da autonomia, porque ele não tem autonomia. Então, ele sofrerá os reflexos do que for julgado no recurso que trata das horas extras por conta de um outro efeito que é chamado de efeito expansivo. Aquilo que for decidido lá vai produzir efeitos sobre esse capítulo que não foi objeto do recurso, porque ele não sendo autônomo, não tendo autonomia, não sendo possível deduzi-lo em um processo separadamente, ele sofrerá as consequências, terá o mesmo destino que se der ao capítulo recorrido. Analisado essa consequência, já ressaltamos que é uma consequência disso o trânsito em julgado parcial ou trânsito em julgado progressivo. Isso, aliás, está reconhecido, a possibilidade desse trânsito em julgado parcial ou progressivo, ele está previsto, aliás, previsto não, ele está reconhecido na súmula número 100, item 2, do Tribunal Superior do Trabalho. Esta súmula, ela diz o seguinte: havendo recurso parcial no processo, aliás, havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão. Esta é a primeira parte da súmula número 100, item 2 do TST. Quando ela fala que, havendo recurso parcial, ocorre o trânsito em julgado em momentos e em tribunais diferentes, evidentemente que está tratando do trânsito em julgado de capítulos autônomos, uma vez que, não havendo autonomia,
no capítulo, como mencionado anteriormente, não ocorrerá o trânsito em julgado. Analisado, então, o efeito devolutivo, precisamos compreender agora o efeito translativo e que consequências tem sobre ele o estudo dos capítulos de decisão. O capítulo, aliás, o efeito translativo, ele também é denominado de efeito devolutivo em profundidade. Alguns doutrinadores preferem, perdoem-me, alguns doutrinadores preferem a denominação efeito devolutivo em profundidade. Entretanto, prefiro a utilização da denominação de efeito translativo. O que significa ou em que consiste esse efeito translativo? O efeito translativo ele consiste na transferência para o órgão recursal de algumas matérias que não foram devolvidas, mas que possuem uma vinculação lógica com o capítulo que foi devolvido. Isso quer dizer que, além daquilo que a parte solicita para que o tribunal analise, algumas outras matérias são para ele transferidas. Ele irá analisar, independentemente de a parte ter suscitado essa discussão. Quando se fala que o efeito translativo é o efeito devolutivo em profundidade, se quer dizer o seguinte: o efeito devolutivo significa que se a parte pediu para que o tribunal analise só o capítulo de horas extras, ele não poderá analisar nenhum outro capítulo que não seja este. O efeito translativo significa o que do capítulo de horas extras pode ser analisado. Só aquilo que a parte pediu para que fosse analisado? Não. Aquilo que a parte pediu que fosse analisado e algumas outras matérias que ela não pediu, mas que são transferidas, vão junto com o recurso para que o tribunal analise. Que matérias são essas? Essas matérias são aquelas que estão mencionadas nos parágrafos do artigo 1013 do Código de Processo Civil. Então, neste caso, como matéria transferida para o tribunal, nós temos todas as questões de ordem pública. Imaginem, por exemplo, que a parte recorreu do capítulo de horas extras. Não foi debatido na sentença, nenhuma das partes suscitou, ou as partes suscitaram e o juiz decidiu, mas não houve recurso disso, ou as partes discutiram e o juiz não decidiu, por exemplo, questão de legitimidade de parte. A parte recorreu do capítulo de horas extras. Trata-se, legitimidade de parte, de um pressuposto processual, aliás, de uma condição da ação ou de um pressuposto de admissibilidade do pronunciamento de mérito. O tribunal poderá fazer esta análise de ofício. Então, todas as matérias de ordem pública são transferidas para o tribunal. São transferidas também algumas matérias dispositivas. Por exemplo, transfere-se para o tribunal o capítulo não decidido na origem, mas que está vinculada com o capítulo devolvido. Por exemplo, quando se formula um pedido de indenização por dano material, eu tenho, na verdade, aí, dois capítulos. Um capítulo para definir se houve lesão ao direito da personalidade, se houve, portanto, dano moral, e um outro capítulo destinado a decidir o valor a ser concedido de indenização. Se na sentença o juiz disser que não há dano moral,
portanto, ele indefere o pedido, ele não analisou o pedido quanto ao valor. Havendo recurso, vamos imaginar que a parte pede apenas, interpõe o recurso apenas pedindo a reforma da decisão para que o tribunal diga que houve dano moral. Ela não está pedindo para o tribunal, claro, que dificilmente isso ocorre, mas apenas a título de exemplo, vamos imaginar que a pessoa requereu apenas isso, para que o tribunal declare que houve dano moral. Não pediu a condenação, a apreciação do valor. Embora ela não tenha pedido, isto vai junto, isso é transferido para o tribunal. De modo que o tribunal, ao dizer há dano moral, ele não precisa devolver o processo à primeira instância para que defina o valor. Ele passa a investir, desde logo, neste capítulo que não foi apreciado no primeiro grau. Há algumas outras matérias que também são objeto de transferência. Nos interessa, entretanto, aqui analisar apenas a transferência das matérias de ordem pública, porque é sobre elas especificamente que há um reflexo maior do estudo dos capítulos de decisão. A partir desse ponto, a partir da compreensão de que existe um efeito devolutivo que limita os capítulos que o tribunal pode analisar, que existe um efeito translativo, que diz que algumas matérias são transferidas para o tribunal e que ele vai analisar, temos que compreender que essas matérias transferidas sofrem uma limitação. O efeito translativo, ele é limitado pelo efeito devolutivo. Ele é limitado por aquilo que é devolvido. De modo que, sempre que se aprecia uma matéria de ordem pública, ele irá atingir unicamente o capítulo devolvido. Isso quer dizer o seguinte, vamos a alguns exemplos para compreender o que acabei de afirmar. Vamos imaginar que o recurso seja um recurso parcial, e é só sobre ele que há a repercussão dos capítulos de decisão. Então, vamos a um primeiro exemplo. Vamos imaginar que o autor tenha pedido pagamento de vale-transporte, de salário-família, de horas extras e reflexos de horas extras. Eu tenho, portanto, uma decisão com 4 capítulos. O réu foi condenado ao pagamento de todos. Interpôs, entretanto, recurso apenas do capítulo de horas extras. Não recorreu do capítulo de vale-transporte, de salário-família e de reflexos de horas extras. Como nós vimos anteriormente, capítulo de vale-transporte e de salário-família são capítulos autônomos. Vale-transporte, salário-família e horas extras são autônomos. Não houve recurso de vale-transporte, salário-família. Transitou em julgado materialmente. Capítulo de reflexos de horas extras, não houve recurso, mas ele não é um capítulo autônomo. Ele é um capítulo não autônomo em relação ao capítulo de horas extras. Chegando o recurso no tribunal, o tribunal entendeu que o autor é parte ilegítima e, portanto, diz o seguinte, extingue o processo sem resolução de mérito. Esta decisão do tribunal produz efeitos unicamente para o capítulo de horas extras que foi devolvido e para o capítulo de reflexos de horas extras, que não foi devolvido, mas que não é autônomo e não transitou em julgado. Os outros 2 capítulos transitaram em julgado. Como os outros 2 capítulos transitaram em julgado e o recurso não possui efeito rescisório, essa decisão do tribunal não produz nenhum reflexo sobre os capítulos de vale-transporte e de salário-família. Isso afronta a lógica, sem dúvida nenhuma, mas é o que a doutrina denomina de contradição lógica. E ela diz o seguinte, esta contradição lógica ela é admitida no nosso ordenamento jurídico.
E por que ela é admitida? Qual é o compromisso da coisa julgada? A coisa julgada tem compromisso com o quê? Com a justiça? Não, a não ser indiretamente. O primeiro compromisso da coisa julgada é com a segurança jurídica. Então, para a coisa julgada, não importa se haverá ou não contradição lógica. A coisa julgada não tem como objeto, como finalidade, harmonizar a finalidade exclusiva, garantir a segurança jurídica. E aqui vou me permitir, uma vez mais, fazer uma leitura de um texto do Barbosa Moreira, exatamente nesse sentido. Ele diz o seguinte: não se pode mexer naquilo que não foi objeto do recurso, ainda que conduza isso à situação de contradição lógica. Se não houve recurso contra uma parte da sentença, mas verificou-se que faltava um requisito de validade do processo, por exemplo, o Ministério Público não foi chamado a intervir quando a intervenção era obrigatória, nem por isso se está autorizado a anular a parte da sentença da qual não houve recurso. Essa já transitou em julgado, e só com a ação rescisória é possível atingi-lo. Então, a contradição lógica, ela vai ocorrer nesse exemplo que eu mencionei, e ela é admissível pelo ordenamento jurídico, uma vez que a coisa julgada tem compromisso com a segurança jurídica e os recursos não possuem efeito rescisório. Um segundo exemplo, vamos imaginar que o autor tenha postulado pagamento de indenização por dano moral, indicou um valor de R$100.000. Quando nós temos pedidos que são quantificados, nós temos o que se chama de pedido decomponível. Se eu pedir o pagamento de 100, eu tenho 100 unidades de 1. Isso é um pedido decomponível. E é por isso que o juiz pode, por exemplo, deferir um valor menor. Vamos imaginar aqui que o juiz deferiu o pagamento de R$60.000. Ele pediu 100, o juiz deferiu 100. O réu não interpõe recurso. O autor, entretanto, interpõe recurso ordinário para majorar. Ele ganhou 60, perdeu 40. Então, eu passo a dividir a sentença em 2 capítulos, um de 60 e um de 40. Esse de 60, que não foi objeto de recurso do réu, transita em julgado. O tribunal, entretanto, ao julgar o recurso do autor, diz que o autor é parte ilegítima e extingue o processo sem resolução de mérito. Esta decisão do tribunal produz efeitos e atinge exclusivamente o pedido do autor de acréscimo de 40. Não atinge a condenação dos 60. Por quê? Porque eu tenho um pedido decomponível. Quando eu tenho um pedido decomponível, eu faço a decomposição dele em capítulos e aquele que não foi objeto do recurso do réu, que foi condenado, transita em julgado. Como ele transitou em julgado e o recurso não tem efeito rescisório, ele será executado definitivamente. Para que o réu não sofra a execução, ou para desconstituir este título já formado, o réu necessariamente terá de utilizar da ação rescisória. Portanto, nós temos consequências muito importantes dos capítulos de decisão no âmbito recursal, a partir do exame dos seus efeitos devolutivo e translativo. Bom, neste breve tempo deste seminário, pude trazer apenas umas noções superficiais sobre os capítulos de decisão
e seus reflexos ou suas consequências no âmbito recursal. Como mencionei inicialmente, temos diversas outras consequências dos capítulos de decisão, tanto no âmbito dos recursos quanto em outros institutos do processo, como na execução e também na coisa julgada. Com isso, concluo esta minha exposição, essa breve exposição, breve, superficial e rasante, exposição sobre capítulos de decisão e recursos. Espero ter atendido à expectativa, embora apenas com noções superficiais, para a introdução desse tema no curso que se seguirá. Professor Júlio, muito obrigado pelas palavras, sempre muito claro, uma temática que é base, na verdade, para todo o estudo recursal, que é base para todo o estudo da ação rescisória, principalmente, né? E produz aí diversos reflexos e confesso que eu mesmo tenho algumas dificuldades quando nós vamos falar dessa conexão aí do translativo com o efeito translativo com o próprio trânsito em julgado. Uma das temáticas que gera também discussão é quando a gente tem pedido de reconhecimento do vínculo e verbos rescisórias, se isso vai produzir efeito ou não. Mas um questionamento que eu gostaria de fazê-lo aqui é, analisando aqui principalmente o que você trouxe, a gente pode dizer que toda vez que eu tiver essa contradição lógica, eu vou autorizar o cabimento de uma ação rescisória da parte que ficou para trás? Principalmente quando a gente estiver falando de análise de norma de ordem pública. Então, se tiver lá um reconhecimento de legitimidade, tiver reconhecimento de outra condição da ação, interesse de agir, ou, enfim, algum pressuposto, essa decisão, como ela já transitou em julgado um dos capítulos e o outro subiu, os que foram transitados em julgados necessariamente podem se submeter ali a uma ação rescisória e a chance de êxito é muito grande por uma violação legal, enfim. Eu posso criar essa regra ou essa regra ela não é absoluta? Não, há sim. Você tem. Bom, vamos só por partes aqui. A situação que você mencionou anteriormente de quando há um pedido de vínculo de emprego e de outras verbas. Quando há um pedido de vínculo de emprego e de outras verbas, todas as outras verbas são capítulos não autônomos em relação ao capítulo de reconhecimento da relação de emprego. Portanto, vamos imaginar que o juiz reconheça o vínculo empregatício e condene o empregador ao pagamento de várias parcelas. O réu interpõe o recurso só do capítulo do vínculo de emprego. Os outros capítulos que não foram objeto do recurso, como eles não são capítulos autônomos, eles não transitam em julgado. E eles vão sofrer os efeitos, ou vão ter o mesmo destino do capítulo que foi devolvido, que é o capítulo da relação de emprego, exatamente porque eles não transitam em julgado. Aí eles são atingidos por outro efeito dos recursos, que é o efeito expansivo. Relativamente a outra situação, aqueles capítulos que transitaram em julgado, posteriormente o tribunal reconhece ou declara uma ilegitimidade de parte. Esses outros capítulos ficam sujeitos à ação rescisória. E na ação rescisória, como nós sabemos aqui, a ação rescisória exige um trânsito em julgado e haverá aí uma violação a dispositivo de norma jurídica, e, de qualquer forma, o tribunal, ao julgar a ação rescisória, ele terá de respeitar o efeito positivo da coisa julgada do tribunal que proferiu e declarou a ilegitimidade de parte. Nós sabemos que a coisa julgada ela gera efeitos negativos e efeitos positivos. Nesse caso, o que foi decidido anteriormente pelo tribunal será respeitado pelo órgão que julgar a ação rescisória,
tendo em vista que se trata de um efeito positivo da coisa julgada que decidiu sobre a legitimidade de parte. Muito interessante, muito esclarecedor. E aí, como o professor Júlio já disse, essa temática é uma temática instigante, que impõe um estudo mais detalhado a respeito da matéria, e por isso ele vai participar juntamente comigo da parte teórica do curso de recursos trabalhistas. Nós dois aí vamos analisar vários aspectos da parte teórica, especialmente o professor Júlio vai falar de pressupostos recursais, vai falar aí dos capítulos da decisão. E nós também teremos uma parte prática, e essa parte prática no curso vai ter o ministro Cláudio Brandão falando aí dos principais erros na interposição do recurso de revista, o advogado trabalhista, Dr. Gáudio, que vai tratar também dos aspectos práticos do recurso de revista, professora Juliana, dos recursos de natureza ordinária, professora Tássia falando aí da sustentação oral e de memoriais nos tribunais. Nós vamos também ter o professor Miziária, que vai ensinar como você faz uma pesquisa de jurisprudência, além de trazer outros aspectos da atualização jurisprudencial na fase recursal. E o professor Henrique Correia vai também falar de alguns temas controvertidos. Enfim, nós teremos aí um curso de recurso trabalhista completo para você que pretende se atualizar na área trabalhista. Professor Júlio, como sempre, é um grande prazer estar contigo. Muito obrigado por participar desse seminário e a gente está sempre de coração aberto para tudo que você precisar da gente. Muito obrigado. Obrigado, eu é que agradeço e nos encontraremos logo mais no decorrer do curso. Até logo. Então, tchau, tchau. Até mais.